Boa noite a todos e todas, começando o Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário com tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é dia 1º de junho de 2020, primeiro pregão do novo mês, segunda-feira, e se depender do primeiro dia do mês, o mês de junho vai ser bom para a Bolsa de Valores e para os investimentos, hein? Olha só, a Bolsa no Brasil subiu 1,39% para 88.620 pontos, chegando perto dos 89 mil ou dos 90 mil pontos, hein? Cada vez mais perto. O IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, subiu 0,70%. Índices americanos, S&P subiu 0,38%, Dow Jones subiu 0,36% e o Nasdaq de tecnologia subiu 0,66%. Dólar, apesar de leilão do Banco Central para tentar controlar a alta do dólar, o dólar subiu 1,22% para R$ 5,39. Bitcoin subindo agora 3,35% e as cotações do petróleo fecharam praticamente estáveis. O Brent valendo $38,58, o Brent, que é o petróleo europeu negociado lá em Londres, é o petróleo extraído do Oriente Médio, e o WTI, que é o petróleo americano negociado em Nova York, fechou a $35,53. Toda segunda-feira é dia de Boletim Focus, aquele boletim publicado pelo Banco Central que resume, na verdade, compila as opiniões e expectativas do mercado financeiro com relação à economia brasileira, taxa Selic, dólar e muito mais. Hoje, então, saíram esses números e números importantes, olha só. A expectativa do mercado é que o IPCA, a inflação oficial do governo brasileiro, ou do Brasil, termine 2020 em 1,55%. Na semana passada, a expectativa era de 1,57%, então caiu 0,2%, 0,02% de uma semana para outra. A Selic se manteve estável da semana passada para agora. A expectativa é que no final do ano de 2020 esteja em 2,25%. Mesma coisa para o câmbio, que ficou estável. A expectativa é que termine o ano em R$ 5,40. Hoje fechou praticamente nisso. Agora, o PIB piora a cada semana. Toda segunda-feira que eu faço esse vídeo, o resumo do dia, né? Eu falo do Boletim Focus toda segunda-feira e toda semana piora a projeção do PIB brasileiro. Semana passada era de menos 5,89% e hoje caiu para menos 6,25%, uma queda gigantesca. Qualquer queda acima de 5% já é a pior da história do Brasil desde 1900. Então isso piorando a cada semana é algo bastante preocupante. Vamos lá para as notícias. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, né, subiu hoje, repercutindo as altas das bolsas americanas principalmente. No Brasil também, quem puxou a alta foi o setor financeiro. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deu uma declaração dizendo que acha difícil criar impostos novos para compensar a queda da arrecadação durante a pandemia do coronavírus. Existem alguns projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado querendo criar impostos no setor financeiro para reduzir o lucro dos bancos e para compensar, aumentar a arrecadação do governo federal, estadual e municipal. Federal, na verdade, com repasses, né, para estados e municípios. O Rodrigo Maia falou que acha isso difícil, que não deve acontecer, e isso animou o setor bancário, porque menos impostos, mais lucro para os bancos, mais retorno para os acionistas. Então isso acabou puxando o setor bancário na Bolsa de Valores hoje, os bancos fecharam em alta. E também tem expectativa com a reabertura da economia no Brasil dos estados e municípios. Hoje começou, dia 1º, começou a valer o início da reabertura em alguns lugares do estado de São Paulo, cidade ainda não. Aqui em São Paulo, capital, tudo continua fechado, apesar de ter loja já abrindo de forma proibida. Então, a expectativa com a reabertura também puxa a bolsa para cima. Bolsa americana começou o pregão meio devagar, no final deu uma acelerada. Um otimismo de maio, né, que continua agora e nesse começo de junho. Quem puxou a alta teve até companhia de cruzeiro e de turismo puxando a alta. Investidores continuam animados e empolgados com a reabertura de economias globais e com o fim das quarentenas, apesar de os Estados Unidos estarem passando por esses protestos ultra-violentos que daqui a pouco eu comento para vocês. Analistas disseram que os impactos na Bolsa só vão acontecer nos Estados Unidos se tiver alguma paralisação econômica. Ih, misturei tudo, gente, aqui era para depois, desculpa. Agora sim, protestos.
Então, protestos no Brasil e protestos nos Estados Unidos. Claro que nos Estados Unidos, muito mais violentos do que no Brasil, mas ontem, dia 31 de maio, a gente teve talvez os protestos mais violentos desde o começo dessa onda contra, enfim, governo federal, etc., com bombas pela polícia de gás lacrimogêneo aqui em São Paulo. Nos Estados Unidos, a situação é infinitamente pior. Eu vi um monte de vídeo hoje que eu recebi, assim, uma tristeza. Não uma tristeza com os protestos, uma tristeza com tudo que está acontecendo lá de mortes da população afro-americana, perseguições, enfim, e tudo mais. Tentando ficar de fora aqui da política, que sempre alguém vem com os haters, né? Mas um ponto importante, nem os protestos no Brasil, nem os protestos nos Estados Unidos afetaram negativamente as bolsas de valores. Ainda, talvez, os analistas disseram que o que pode afetar é se esses protestos causarem paralisação da atividade econômica. Ou seja, se esse protesto afetarem paralisação de empresas, de indústrias, de comércio, etc. Aí sim você pode ter impacto na bolsa de valores. Por exemplo, empresas, enfim, funcionários que não vão trabalhar, que ficam protestando, como a gente viu em alguns episódios históricos no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, em que as pessoas não iam trabalhar porque protestavam por direitos, etc. Aí sim você pode ter impacto na economia. A preocupação, por outro lado, é que as economias que estavam reabrindo, principalmente nos Estados Unidos, os estados e cidades, reabrindo depois do coronavírus, com um monte de protesto, fogo, etc., talvez haja um recrudescimento ou, na verdade, uma piora desse ambiente de abertura econômica e abertura das cidades. Por quê? Porque já tem cidade, inclusive Nova York, decretando toque de recolher na madrugada para não ter tanta violência e tanto protesto. Então isso pode sim prejudicar o processo de reabertura que vinha tanto animando os investidores, economistas, empresários, as pessoas de forma geral. Ainda é cedo para saber se isso vai ser afetado, se os mercados vão ser afetados pelos protestos ou não. Vamos acompanhando dia após dia. Então essa é a grande questão aqui dos protestos. E teve varejista grande nos Estados Unidos já sendo afetada, tendo que fechar as lojas para não sofrer depredação, saque, etc. Walmart, Target e CVS de farmácia fecharam muitas lojas nos Estados Unidos para evitar saques, depredação, etc. Então, são pontos importantes para a gente acompanhar. Autoridades chinesas hoje disseram que disseram para empresas chinesas interromperem a importação de alguns produtos agrícolas americanos. Pode ser um novo patamar aí nas tensões entre China e Estados Unidos. Precisa ver se vai ficar mais no gogó ou se algo realmente vai ser colocado em prática. Lembrando que na semana passada, na sexta-feira, o Trump, presidente americano, deu um discurso sobre a situação com a China e não falou nada da parte comercial. Os investidores ficaram super felizes, reagiram bem, porque a preocupação era que houvesse alguma mudança no acordo econômico comercial já feito entre os dois países. Coronavírus aqui no Brasil, a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou que o pico do coronavírus ainda não chegou nem na América Latina e nem no Brasil. Situação piorando dia após dia. Agora alguns números aqui de empresas no Brasil. Hoje foi dia de divulgação dos resultados da Embraer. Ela divulgou um prejuízo líquido de 1,2 bilhão de reais no primeiro trimestre desse ano. Uma queda gigantesca por conta de uma crise muito grande no setor aéreo, né? Empresas, companhias aéreas que não estão comprando aviões, estão cancelando compras, cancelando contratos. E a Embraer também sofreu muito com a questão da Boeing, né? Que cancelou a parceria e aí a Embraer está tendo que absorver todo o prejuízo de tudo que foi investido no acordo com a Boeing. A Embraer está conversando com bancos privados e com o BNDES para ter uma linha de socorro financeiro para conseguir passar por esse momento, principalmente depois da quebra da parceria pela Boeing. Mas algumas notícias animadoras para a empresa brasileira. Empresas na Índia, China e Rússia têm dito que podem se interessar por uma parceria com a Embraer no lugar da Boeing. Resta saber se isso não vai criar algum tipo de tensão entre Estados Unidos e Brasil. Porque, a Embraer fazendo parceria com a China, tudo bem que a Boeing americana que deu para trás. Mas o Trump, super próximo do Bolsonaro, pode ter algum tipo de incômodo com uma empresa chinesa tão próximo dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil atuando num setor tão delicado que é a aviação. Tudo bem que é aviação civil, não é aviação militar, mas vai saber, pode ser um ponto de atenção aqui.
Gol, hoje o BTG reiterou a recomendação de compra dos papéis da Gol, e a Gol foi a empresa que mais valorizou hoje, o papel que mais valorizou do Ibovespa no pregão de hoje, subiu mais de 8% para R$13, o BTG acredita que pode chegar a R$20, é a recomendação de compra do banco. Dólar, falta falar do dólar, que hoje o real teve o pior desempenho de todas as moedas, das principais moedas internacionais, na verdade. Então, junho começou com uma pressão no dólar, uma pressão no real, desculpa, depois das últimas semanas, o dólar ter caído, o real se valorizou, saiu lá de 5,95, né, caiu para 5,39, como está hoje, é possível que volte a valorizar de acordo com alguns analistas. E esse clima de tensão política, protestos, se não afetou a bolsa de valores, acaba afetando o dólar, porque investidores internacionais ficam com medo de colocar o seu dinheiro no país que está passando por uma tensão política como essa. E aí, tirando o dinheiro do Brasil, eles têm que comprar dólar, vender real, dólar valoriza, real desvaloriza. E petróleo? Hoje o petróleo ficou praticamente estável, mas amanhã tem notícia importante sobre o petróleo, porque amanhã é o dia em que o Instituto de Petróleo dos Estados Unidos vai divulgar a situação dos reservatórios, dos estoques de petróleo do país. Se teve um aumento ou uma queda. Se tiver um aumento, isso pode preocupar, com os reservatórios ficando cada vez mais lotados e sem espaço para novas produções. Se tiver tido uma queda, pode animar produtores a continuar produzindo, cotação pode valorizar do petróleo para um aumento de demanda. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai fazer uma reunião no dia 4 de junho. Antecipou sua reunião de junho e deve deliberar por uma prorrogação dos cortes de produção diários. E o último ponto aqui é que... Acho que era isso. Esses eram os pontos principais. Esses são os pontos principais do resumo com o Bernardo de hoje, 1º de junho de 2020. Primeiro pregão do mês de junho. Vamos ver se vamos continuar com esse otimismo que a gente teve em maio na Bolsa de Valores, como eu falei para vocês. É o momento, por favor, de você marcar aqui 3 pessoas diferentes para elas receberem meu conteúdo, receberem esse vídeo e poderem saber o que está acontecendo e o que aconteceu hoje no Brasil e no mundo que afeta o dinheiro e os investimentos. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!